Olá! Os momentos que você tem tido na vida, você se envergonharia deles se eles fossem parar na primeira página de um jornal? Você tem tido momentos limitadores de carreira? Pois é, aqueles em que você grita com o chefe no meio de todo mundo, ou que você desliga o telefone na cara do seu melhor cliente. Ou ainda, momentos pessoais, que naquela reunião de família alguém fala alguma coisa errada, liga todos os seus botões, você fala tudo que está entalado na sua garganta e depois tem que conviver com aquilo por anos, décadas, talvez até pelo resto da sua vida? Pois é, hoje você vai aprender por que esses momentos, essas explosões de raiva acontecem e como evitá-las. Bem, para ficar mais fácil a nossa explicação aqui, eu vou começar te fazendo uma pergunta bem simples. Você já falou sozinho? De vez em quando, você conversa consigo mesmo? Quando tá saindo do trabalho, distraído, né, voltando para casa, você tem altos papos consigo mesmo? A maioria das pessoas vai sacudir a cabeça para dizer que sim. Isso é normal do ser humano. E nessas conversas, nesses papos, geralmente uma parte tá sempre frustrada, ranzinza, braba, impulsiva, e tem um outro lado que tá um pouco mais calmo, mais tranquilo, querendo racionalizar, apaziguar as coisas. Não é assim que acontece? Então, essa experiência humana é absolutamente normal. E existe já uma área da psicologia que estuda e encoraja o uso das vozes do nosso cérebro para o desenvolvimento e para diálogos substanciais e muito importantes para a resolução de problemas íntimos e que às vezes não tem solução de outra forma. Essas conversas consigo mesmo são conversas que a gente tem com várias vozes que a gente tem na nossa cabeça. E aqui, para falar de inteligência espiritual, a gente vai tratar de duas vozes em particular: a voz do ego e a voz do eu superior. O ego, né? Ele é, na literatura, usado para se referir ao nosso senso de nós mesmos, a nossa personalidade. E todas as religiões tradicionais muito falam sobre esse inimigo interno que a gente tem, né? Lá nos sufistas, eles falam sobre o nafs amara, ou o ego tirânico. Os cristãos avisam bastante sobre a questão do pecado mortal, da vaidade e do orgulho. Nos ensinamentos védicos antigos se fala muito sobre a serpente mortal. E enquanto isso, o judaísmo ele nos pede para ter cuidado com o Yetzer Hara, as nossas inclinações para o mal. Todas as tradições oferecem caminhos e práticas para transcender esse inimigo interno que a gente tem. E algumas declaram guerra contra o ego e querem mesmo eliminá-lo, destruí-lo das nossas vidas. Mas aqui a gente não vai tratar o ego como inimigo. O ego foi muito importante durante a trajetória, né, da raça humana para nos trazer até aqui. É a partir dele que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. É a partir da nossa individualidade, a partir do nosso pensamento individualista e de características muito preciosas da nossa personalidade que a gente conseguiu chegar até aqui. Vamos pensar no ego como sendo a nossa identidade. É nele que estão todas as nossas definições de quem nós somos, por exemplo. Aquelas perguntas, né, que as pessoas nos fazem. Como você se descreve? É o ego que responde. Qual a sua cor favorita? É o ego que responde. Você é bom em matemática ou nos esportes? É o ego quem responde. E qual é o seu estilo de música preferido? É o ego quem responde.
Você se lembra das afirmações que você fazia na escola, afirmações pessoais que você fazia na escola ou na faculdade, que você queria provar o seu ponto de vista, dizer que a sua banda de música preferida era melhor que a do colega, que os seus gostos eram melhor do que os outros? Eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês e eu me lembro como se fosse hoje, uma experiência que marcou muito a minha vida e que eu quero trazer aqui não como uma experiência de bullying nas escolas. Isso é motivo para outro vídeo, outra ideia. Eu quero trazer aqui essa história, essa experiência como um espaço para a gente poder analisar a necessidade de afirmação das preferências de adolescentes e pré-adolescentes. E que a gente, como adulto, que é hoje, já passou por essa fase, por essa etapa. Eu fui obrigada, com 9 anos de idade, pelos meus colegas, a tomar uma atitude, a tomar uma decisão muito importante para eles, né, naquela época, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, eu me mudei do interior do Paraná para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 9 anos de idade, estava na 4ª série do ensino fundamental. E tudo aqui no Rio Grande do Sul era diferente para mim. Eu não conhecia os costumes, as tradições, apesar de o meu pai ser gaúcho, da família do meu pai ser toda daqui do Rio Grande do Sul, eu até os 9 anos de idade cresci no Paraná, estudei em escola paranaense, né, no interior do estado, e para mim aqui tinham muitas coisas que eram muito diferentes, desde vocabulário, o jeito de falar das pessoas, tradições mesmo, né, de tomar chimarrão, por exemplo, chamar a carteira de aula de classe. Então, várias coisas para mim eram diferentes. E quando eu estava começando a me enturmar ali com os meus colegas, eu fui praticamente obrigada, num dia, na hora do recreio, na hora do intervalo, a decidir para que time eu ia torcer. E assim, eu entrei em choque, né? Os meus colegas olharam para mim e disseram assim, olha só, tu torce pro Grêmio ou tu torce pro Inter? E eu, paranaense, naquela época a gente não tinha times do Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então era comum, principalmente no interior do estado, a gente torcer para times do Rio ou de São Paulo. E eu torcia para um time de São Paulo e a minha resposta foi, eu torço pro Corinthians. Gente, faltou eu apanhar assim, ó. Por isso aqui eu não apanhei, tá? E porque os meus colegas ficaram muito bravos. Eu tava desrespeitando uma tradição, né? Eu tava desrespeitando as preferências deles e desrespeitando uma tradição muito forte aqui em Porto Alegre, né? Pra quem não sabe, o Grêmio e o Internacional são 2 times de futebol aqui do Rio Grande do Sul, os maiores do estado, os 2 são de Porto Alegre, e existe uma rivalidade muito grande, uma rixa muito grande, e isso para os meus colegas, né, nessa época, era muito importante, era uma definição de quem eles eram, se eles torciam para o Grêmio ou se eles torciam para o Inter, assim, era uma definição de personalidade muito, muito significativa. E eu ter dito que eu torcia pro Corinthians feriu, assim, o ego dos meus colegas muito profundamente. Eles precisavam muito provar pra mim que eu tava errada. Então, eles me deram uma semana para eu escolher para qual dos 2 times eu ia torcer. E se não, eu ia levar uma surra mesmo. E enfim, me deram aí uma semana de prazo, né, para eu definir para qual dos times eu ia torcer. Essa história me marcou muito, porque eu gosto dos meus colegas, gosto muito deles, a gente ainda convive, se fala, eu falo com vários deles ainda até hoje. Vocês sabem quem são, eu tô cobrando aqui o bullying que eu levei, mentira. Não é pra falar sobre a questão do bullying, é pra falar sobre a questão do ego e das preferências que eu trago essa história. Pra eles era muito importante que eu definisse pra qual dos 2 times eu iria torcer. Porque isso era uma coisa muito forte no ego de cada um quanto à sua preferência esportiva, né, futebolística naquele momento, definia quem eles eram. E aí, eu quero dizer que isso é muito natural do ser humano, porque eram crianças de 9, 10 anos que estavam fazendo aquela individualização, né? Aquele forçado de eu definir a minha preferência
no futebol. E essa necessidade, a gente cria algo que é maravilhoso, né? Com essa necessidade de afirmação e das nossas preferências, que é a individualização. É a individualização e essa necessidade de autoafirmação que nos leva depois a sair de casa, a escolher a nossa profissão, a ter um senso muito claro de quem nós somos, né? E pense quanto a humanidade ganhou com esse processo de aprimoramento do ego ao longo dos anos. Isso foi muito importante. A gente teve processos criativos incríveis com esse processo de individualização e de personalidade de cada um. No entanto, ao longo da nossa vida, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, isso vai se tornando pequeno. A gente não precisa mais ficar afirmando e se autoafirmando as nossas preferências, né? E o que a gente quer, e forçando o outro a escolher a mesma coisa que a gente escolheu. E para quebrar essas barreiras entre eu e você, que é essa necessidade de conversa, de diálogo, essas afirmações vão ficando meio pequenas mesmo. E vamos combinar que tá certo o tempo todo é muito exaustivo. É, assim, ficar batendo o tempo todo com a mão nua em ponta de faca, uma hora a gente vai se cortar e dói. E ficar dizendo que você tá certo e que o outro tá errado o tempo todo é muito cansativo, é muito exaustivo. E a única forma da gente sair desse ciclo vicioso é desenvolvendo a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência espiritual. E nesse processo a gente descobre que a gente tem um eu superior. É muito bonito esse processo que a gente faz durante o amadurecimento humano. E o eu superior, ou o divino interior, é mais sábio que o ego. Ele tem uma voz mais calma, mais tranquila, mais apaziguadora. E ele enxerga toda a loucura da nossa vida com muita tranquilidade. Ele enxerga os dramas que o ego faz pra gente e ele consegue ainda sorrir, né? Acha graça de tudo isso que está acontecendo. O que a gente precisa fazer é prestar atenção em qual das duas vozes está no centro de comando no momento. Qual delas a gente quer que opere? O primeiro passo é identificar que existem várias vozes na nossa cabeça. Uma dica aqui, se vocês gostam de filme, é o filme Divertidamente. Ele ilustra muito bem que a gente tem várias vozes dentro da nossa cabeça e que elas podem, qualquer uma delas, assumir o centro de comando, né? Ali a bancada de comando da nossa vida. E retrata de uma maneira muito didática, muito fácil, todas essas vozes que a gente tem dentro da nossa cabeça. E fica aí de dica pra semana, pro final de semana, enfim, de fazer uma maratona com a família, né? De fazer um Netflix, enfim, com a família, assistir o filme Divertidamente. O que precisamos fazer na prática é identificar qual dessas vozes, o ego ou o eu superior, tá no comando no momento. E depois disso, a gente consegue, identificando quem é que tá no comando, a gente consegue trocar o piloto para adequar a nossa resposta, a nossa ação àquela situação que a gente está vivendo. Então isso é muito importante, a gente conseguir identificar quem é o nosso piloto, porque você é o seu piloto. E não dá pra gente deixar o ego pilotar a nossa nave o tempo todo. A gente precisa deixar o eu superior, né, o nosso divino interior, no comando pela maior parte do tempo. E como é que a gente faz isso? Se conhecendo muito bem. A resposta é autoconhecimento. E eu vou ensinar para vocês uma tarefa muito simples de autoconhecimento, que chama reframing. E a gente vai pegar uma situação dessas, que se a gente estampasse na capa do jornal, a gente ia se sentir extremamente envergonhado. A gente vai pegar o nosso caderno, que a gente anota ali as nossas coisas, nosso desenvolvimento espiritual, e a gente vai anotar a seguinte tarefa, a gente vai fazer a seguinte tarefa.
Primeiro, você vai descrever a situação. Então, coloca lá como se fosse manchete do jornal mesmo, né? O fulaninho fez bullying com a colega na escola. Ou, vamos lá, eu desliguei o telefone na cara do meu melhor cliente porque ele me disse que eu estava errado, porque ele não estava tentando entender o meu lado. Eu briguei com o meu chefe na frente dos meus colegas porque ele não estava querendo me escutar, ou porque ele não estava querendo me dar um aumento, ou porque eu, enfim, escreve lá, pega caneta, papel e caneta, escreve no seu caderninho qual é a situação. Depois que escreveu a situação, a segunda pergunta que você vai responder é: como eu me sinto depois de ter feito o que eu fiz? Eu me sinto com raiva? Eu me sinto frustrado? Eu me sinto arrependido? Como eu me sinto? Lê a situação e escreve como você se sente. A terceira pergunta é: o que você gostaria de não ter feito, de não ter dito? Eu gostaria de não ter dito pro meu chefe que ele é um mala. Eu gostaria de não ter desligado o telefone na cara do meu cliente. Eu gostaria de não ter feito bullying com a coleguinha lá atrás, lá na escola. E fala o que você... E agora, número 4 é o que você faria diferente. Como que você faria diferente? Eu poderia ter dito pro meu cliente, olha, a gente pode falar mais tarde, eu vou pensar melhor nisso que você está me falando, vou refletir, vou ver o que eu posso fazer para te ajudar e mais tarde a gente conversa, pode ser? Eu poderia ter dito pro meu chefe, vamos dar um tempo nessa conversa e vamos acalmar os nossos ânimos e depois a gente volta a conversar? Ou ficado quieto, ouvido o que o chefe estava ali dizendo, vai na copa, toma uma água, vai no banheiro, chora, não importa. Coloca pra fora e depois volta mais calmo e diz, olha só, chefe, eu não concordo com o que você disse, por isso, por isso, por isso. A gente falou no vídeo da semana passada como é que a gente faz para evitar conflito, então assiste lá, volta lá no vídeo da semana passada, que a gente falou muito sobre a visão de mundo dos outros e como que a gente faz para evitar conflitos, né? Então, respira, sai da situação, toma um copo d'água, pede um tempo, pede para responder mais tarde. O que você faria diferente para que aquela situação não acontecesse, tá? E em último, quinta pergunta, então, que você vai se fazer é: como você está se sentindo depois... Como você estaria se sentindo depois se tivesse tomado esta atitude que você descreveu no passo 4, tá? Então, como que você estaria se sentindo? Eu não estaria me sentindo frustrado, eu estaria me sentindo mais animado, eu estaria me sentindo mais motivado, né? Então, como que você estaria se sentindo? Com certeza é diferente do que você estaria se sentindo depois da situação que aconteceu realmente. Com certeza é um sentimento muito mais positivo, né? Perceba, fazendo esse exercício, que você só pode mudar as suas atitudes. Você só pode mudar a sua parte do jogo. Não dá para mudar o que o colega disse, o que o chefe disse, o que o cliente disse. Não dá. Você só pode mudar a sua atitude. E isso é muito importante. E fazendo esse exercício, a ideia é você começar a se perceber, a perceber o que você não gosta, quais são as suas reações às atitudes ou às ações dos outros, né? E começar a identificar esses padrões. Isso é autoconhecimento. Você vai identificar os seus padrões. Quando é que os seus botõezinhos são apertados e como você reage a esses apertos de botão, tá? Esses são os seus padrões. Identificando os seus padrões, você vai conseguir olhar para a situação de fora e pensar, eu tô agindo assim, não tá legal, eu podia fazer diferente. E aí, começar, quando as situações acontecerem, a ideia é, você vai ter feito tanto dever de casa, tanto trabalho de analisar as situações da tua vida, que quando as situações chegarem de novo, chega uma nova situação, você já consegue parar e pensar e reagir diferente. E agir
diferente, né? Não vai mais reagir a algo que o outro tá te fazendo. Você vai agir, porque você vai pensar primeiro. E só se dando conta, isso é muito rico que eu tô passando aqui, só se dando conta de como você age no seu dia a dia, como você reage às situações no seu dia a dia, é que você vai conseguir antever as suas reações e não tê-las. Tá? Então, isso é muito rico que eu tô passando aqui para vocês, é um exercício diário, não é fácil, exige muito comprometimento. E eu deixo aqui, então, 2 provocações para vocês essa semana. A primeira, assistir o filme Divertidamente, que é uma aula de como o nosso cérebro funciona e de todas as vozes que a gente tem na nossa cabeça. E a segunda é fazer o exercício de reframing com uma situação. Pega uma situação que você desaprovou, que você ia se sentir envergonhado se tivesse na primeira página do jornal, e analisa ela. Analisa de verdade como eu me sinto, o que eu faria diferente, como eu me sentiria depois daquilo que eu fizesse diferente. Analisa de verdade. E eu espero que você comece a perceber mais as vozes que estão aí na tua cabeça, as vozes que estão falando aí no seu cérebro. E que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui do lado para ser notificado dos vídeos novos. E até breve!